Olá, nesta aula 15 e nas próximas, agora que nós já aprendemos a trabalhar com formulário FXML e sabemos utilizar o Combo Box, que foi nossa aula 13, de agora em diante nós vamos fazer algumas aulinhas para aprendermos a fazer um CRUD em um banco de dados. O CRUD é uma sigla que significa Create, que é inclusão, Read, que é leitura ou consulta, Update, que é alteração, e Delete, que é a exclusão. Para esta aula, como é uma aula integrada com a disciplina de banco de dados, esta aula pressupõe que você já tenha instalado o XAMPP com o banco de dados MySQL e que você já tenha criado no seu banco de dados a tabela de funcionários. Então, a estrutura da tabela de funcionários precisa ser esta aí, olha. Create Table funcionários, code func int primary key auto-increment, quer dizer que o código do funcionário vai ser auto-incrementável, o usuário não vai digitar o código quando ele fizer uma inclusão, somente os demais dados. Nome func varchar de 100, sexo func varchar de 1, bairro func varchar de 50, sal func decimal com 8 casas, sendo 2 decimais, e setor func varchar de 50. Então, obviamente, que estamos supondo que não há uma tabela de setores para ser carregada no Combo Box, não uma tabela no banco de dados. Estamos supondo que é uma empresa com poucos setores, então vamos trabalhar somente com setores de marketing, vendas, RH e produção. Então, esses setores já vão ser pré-carregados aí no formulário. E aí vamos nas aulas seguintes fazer inclusão, exclusão, alteração e consulta. Por exemplo, quando o usuário clicar no botão incluir, observe que ele não habilita o código, porque vai ser criado, e os campos são habilitados para preenchimento. Por exemplo, suponhamos que ele vai cadastrar Astrofôncia da Silva, sexo feminino, bairro Campeche, salário, vamos supor, 3.500,80 centavos. Setor, por exemplo, RH. Quando o usuário clicar em confirmar, observe Astrofôncia da Silva incluída no banco de dados. Então, observe que ele já foi criado o código número 29, porque eu já tenho outros dados lá no banco de dados, então este aqui já é o 29º registro. Se eu incluir mais um, vamos clicar aqui novamente em incluir, observe, desabilita o código e habilita outros campos. Judite da Silva Sauro, sexo feminino, bairro, por exemplo, Lagoa da Conceição, salário 1.800,30 e setor, por exemplo, produção. Quando eu clicar em confirmar, Judite foi incluída no banco de dados. O botão de consulta, quando eu clicar em consultar, nós vamos fazer nesse CRUD o consulta apenas pelo código, ok? Então, por exemplo, se eu consultar número 28, clicar em confirmar, ele não tem o funcionário número 28. Observe aqui, código não encontrado. Vou clicar em consultar, ele habilita o código 29. Quando eu clicar em confirmar, observe, 29 é a Astrofôncia da Silva que nós acabamos de cadastrar. Mais uma consulta, se eu clicar em consultar, número 30, por exemplo, confirmo, é a Judite da Silva que acabamos de cadastrar. Eu quero, por exemplo, fazer uma alteração nos dados da Judite. Então, observe que, propositalmente, somente depois de clicar em consultar que eu consigo alterar. A Judite não é do bairro Lagoa da Conceição. Eu vou mudar o bairro da Judite para Centro. Então, vou clicar aqui no botão alterar. E aí, Judite foi alterada no banco. Se eu vier em consultar, vamos consultar número 30. Clicar aqui em confirmar, observe que a Judite agora não é mais do bairro Lagoa, e sim do bairro Centro. E aí eu posso excluir. Quando eu clico em consultar, eu habilito o botão excluir, eu vou excluir a Judite. Pronto, a Judite foi excluído. Se eu tentar consultar aqui agora o empregado de número 30, ao clicar em consultar, não existe mais o empregado número 30. Então, se eu clicar em incluir mais um,
Ana, feminino, bairro Centro, salário, por exemplo, 2.000, setor vendas. Cliquei em confirmar, Ana foi incluída no banco de dados. Observe que a Ana foi incluída com o número 31, mesmo eu tendo excluído o anterior. É isso. Então, nas próximas aulas, vamos ver como que a gente faz essa conexão com o banco de dados e qual que é o processo de fazer inclusão, exclusão, alteração e consulta. Até a próxima.